O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, antecipou seu retorno a Brasília para discutir a taxação de 25% sobre o aço e o alumínio brasileiros prometida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Alckmin, que teve agenda em Valinhos, no interior de São Paulo, marcou uma reunião com sua equipe do ministério preparando uma resposta ao anúncio do Trump. A gente tem um trecho, Nicolas, da fala do vice-presidente e ministro Alckmin. Vamos acompanhar o que ele disse sobre esse caso. Que consequências isso pode trazer para o Brasil? Olha, primeiro destacar aqui esse dia histórico. Nós estamos aqui na Bionovis, que é uma união de 4 grandes indústrias farmacêuticas brasileiras, a MS, a Hypera, a União Química e a Axê, e a Bionovis constituída para um avanço na ciência, que é a produção de anticorpos monoclonais. Isso é um grande salto científico para o Brasil. Nós importamos praticamente 95% dos IFAs, que são os imunobiológicos. Então é um fato histórico que aqui em Valinhos, aqui na região de Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil, a gente está dando esse grande salto na ciência, a produção no país de imunobiológicos, dos ativos farmacêuticos, que é a base de toda a indústria farmacêutica. Depois uma palavra e todo o apoio do governo federal, a Nova Indústria Brasil, todo o apoio, BNDES, FINEP, para pesquisa, desenvolvimento, inovação, registro de patentes de 7 anos passará para 2 anos o registro de patentes, os PDPs do Ministério da Saúde, a parceria com o SUS, enfim, um avanço para a ciência e para a saúde dos brasileiros. Em relação aos Estados Unidos, nós temos uma relação de 200 anos, Brasil e Estados Unidos. Ela tem 2 séculos e é uma colaboração mútua, é um ganha-ganha. Se a gente pegar o ano passado, cresceu fortemente o comércio Brasil e Estados Unidos e ele é equilibrado. Nós exportamos 40,2 bilhões de dólares para os Estados Unidos, importante, que são valor agregado, avião, automóvel, enfim, e eles exportam para nós até um pouco mais, 40,5 bilhões de dólares. Então ela é equilibrada, é um ganha-ganha, eles até têm um pequeno superávit sobre o Brasil. Vamos aguardar ainda essa questão da taxação. Na outra vez que isso foi feita, teve cotas. Então vamos aguardar, a nossa disposição é sempre a de colaboração, parceria em benefício das nossas populações. Mas o Brasil pode adotar a reciprocidade, pode também vamos, estudar... Vamos voltar aqui então, porque eu quero já trazer os nossos comentaristas. O Ângelo Farias está conosco também, não é isso, Nicolas? Já vamos trazer o Ângelo para dar bom dia para ele e começar aqui o nosso debate. Ângelo Farias, alô você, Ângelo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Café com Política. O Ângelo Farias, que está no seu estúdio tradicional também, seja bem-vindo. É bem parecido com o do Dr. Álvaro, acho que eles estão combinando essas madeiras ripadas aí atrás, estão bem parecidos, hein? Bom dia, Ângelo. Bom dia, Abdias, bom dia, Álvaro, Luciano e o Saulo, uma ótima manhã para todo mundo. Bom, o Saulo pediu para falar, já vou pedir para você falar e comentar, Saulo, então. Olha, o vice-presidente, quando foi questionado sobre possíveis medidas de reciprocidade, retaliação tarifária também com os Estados Unidos, manteve essa linha mais diplomática. É um caminho sensato que o governo deve adotar, Saulo? Eu ia comentar, Abdias, que o Ângelo e o Dr. Álvaro estão gravando no mesmo lugar. Isso é combinado, rapaz. Vocês estão achando que eles gravam junto ali, que é já para alinhar o bate-bola entre eles. O Luciano fica sozinho aí nesse imprensado. O Luciano está exatamente entre os dois. Ó. Olha como é que tá a tela hoje. O Luciano está bem imprensado aí. O Luciano também não colabora, vê que essa camisa é em clara e evidente provocação ao Dr. Álvaro, né, para ficar entre eles ali, ó, para ficar entre eles ali imprensado. Mas vamos lá, né, comentar sobre Geraldo Alckmin e a fala dele. Olha, Abdias, vou dizer o seguinte, que saudade, né, que falta faz, né, quando um político faz uma fala moderada, uma fala técnica, né, explicando como as coisas funcionam, dando perspectiva temporal às coisas, como foi o caso da fala aí de Geraldo Alckmin, citando dados,
numa fala só. Veja que curioso. Na mesma fala, o Geraldo Alckmin falou sobre o que estava fazendo lá em Valinhos, que eu acho que é extremamente mais importante do que a pauta do Trump. Se nós prestamos atenção na primeira parte da fala do Alckmin, que é sobre a indústria que está sendo criada lá de imunobiológico, isso é infinitamente mais importante do que a pauta relacionada ao Trump. Então, na mesma entrevista, ele fala sobre o que está acontecendo lá em Valinhos e fala sobre a relação Brasil e Estados Unidos, que é exatamente isso que o Alckmin falou. Não é diferente disso. Aí que falta faz um político moderado, técnico, que dê os dados, que dê as informações. O Alckmin passou aí de cabeça os números da balança comercial entre Brasil e Estados Unidos. Passou, inclusive, mostrando que essa relação ela é muito mais vantajosa para o próprio governo norte-americano hoje, na configuração que está. E entender o seguinte, minha gente, entender o básico. Esse início de governo Trump, esse início de mandato Trump, ele está fazendo exatamente tudo aquilo que ele disse que iria fazer do ponto de vista da política interna, da política doméstica. Quando é que essa conta vai começar a chegar para o Trump? Quando é que ele será cobrado sobre essa conta? Quando o mercado interno americano não der conta de produzir aquilo que ele está taxando com excesso de países estrangeiros, principalmente matéria-prima, e ele tiver que buscar esses materiais de uma maneira mais acessível, porque lá eles não vão conseguir produzir. Eles não têm esse recurso natural do modo como se tem o Brasil, como se tem em países africanos, como se tem na própria China. Então, ele taxar agora é o aceno para a sua base eleitoral, é o aceno para a política doméstica e principalmente para se manter num hype, né, como o pessoal gosta de usar essa expressão, um hype muito alto com o seu próprio eleitor, que acabou de dar a ele a credibilidade de mais um mandato. Então, ele vai tocar essa pauta nesses moldes, não tem como esperar nada diferente disso. A questão, Abdias, que a gente precisa estar atento é o que se sustenta disso a longo prazo. E quando a coisa apertar lá no calcanhar norte-americano, que os caras deixarem de ter o produto, aí ele vai ter que começar a dar esclarecimento. Então é cedo demais para dizer o que vai acontecer, não tem longo prazo aí. Agora é medida apenas de bate pronto. Obrigado, Saulo Oliveira. Ângelo Farias, o governo brasileiro, obviamente, não quer comprar nenhum tipo de briga com os Estados Unidos, porque embora exista uma relação equilibrada entre os países, comercialmente falando, mas os Estados Unidos têm ainda muito mais, digamos, se for para uma queda de braço, muito mais força comercialmente falando do que o Brasil. Então é importante esperar ter cautela para ver se essa medida anunciada pelo Trump se concretiza, Ângelo. Está aí a diferença que a gente vinha falando semana passada, quando você tem, num país como o nosso, gestores que são políticos e não gestores. O Donald Trump é um grande empresário, e todo mundo já sabe disso. E quando ele assume a cadeira americana, ele faz disso também um balcão de negócios governamental, né? Ele diz, olha, vou taxar o aço brasileiro em X%. Ele chama a provocação para que o governo brasileiro e o comércio do aço brasileiro vai ter que sentar para negociar. Isso ele já fez em 2018, quem não lembra lá quando fez isso com Michel Temer. Quando ele assumiu, ele taxou o aço brasileiro lá para cima, né, na questão da importação, e fez com que o Brasil sentasse numa roda de negociação e voltasse a negociar o preço do aço, né, a questão do imposto brasileiro e o preço do mercado. Então, ele fez isso em 2018, fez isso também quando o Bolsonaro era presidente. Então, não é uma novidade. O Trump é um grande gestor do país dele. Ele quer que o país dele cada vez mais tenha benefícios e mais lucros. E isso é natural. É diferente do que acontece no Brasil, quando a gente sai emprestando e dando dinheiro a Cuba, dando dinheiro para a Venezuela, mandando dinheiro para outros países e nunca recebeu o dinheiro do empréstimo e ainda apoia ditaduras que acontecem em outros países. Então, essa é a diferença de um gestor. O gestor ele quer o quê? Arrecadar mais, né? Ele quer trazer mais benefício para o país dele e menos carga tributária do país que ele está exportando esse produto. Ou importando esse produto. Então, tudo isso acontece na visão do Trump, né? Onde ele sentiu que os Estados Unidos está perdendo financeiramente, ele vai lá e aumenta a taxa para aquela importação, faz com que o mercado, que mesmo ele sendo um grande consumidor do aço brasileiro, isso, claro, vai dificultar a vida do empresário brasileiro, do industrial que vai ter que pagar mais caro, né? Vai ter que subir, isso vai elevar o mercado, então acaba complicando também toda uma produção e uma logística. Então o Trump está sendo um gestor
administrador, diferente do que acontece no Brasil, né? Quando a gente tem um gestor que só pensa em política, não pensa em benesses para o povo brasileiro. E aquilo que eu acabei de dizer, o Brasil no governo passado do Lula emprestou dinheiro para Cuba, para Venezuela e tomou o maior calote do mundo. Desse ponto, eu vou pegar para o Luciano Amorim desse ponto. O Ângelo faz uma comparação da taxação do aço com os empréstimos que o Brasil faz. Qual a relação entre os dois fatores, Luciano? E queria saber, para quem mora nos Estados Unidos que vai construir um prédio, também não vai piorar a situação, por exemplo, com essa taxação, com a elevação da taxa cobrada pela importação do aço? Vai, Abdias, mas antes de falar dessa questão que você me perguntou sobre a relação com empréstimos a outros países, deixa eu dizer que esse café com política é fantástico. Porque veja só, apesar de eu estar de vermelho aqui, o Saulo tem insinuado que eu estou no imprensado aqui, eu quero dizer que eu concordo com o Ângelo. Olha que coisa boa. Começamos esse programa de hoje e eu estou concordando com o que o Ângelo está falando aqui em relação à gestão do Donald Trump. O Trump tem um projeto para os Estados Unidos, Ângelo e amigos. Eu fui, alguns dias atrás, me debruçar um pouco sobre a história do Donald Trump. Como é que o Trump conseguiu essa fortuna que ele tem hoje? Como é que ele se fez no mercado imobiliário? Obviamente, ele já assumiu, ele já pegou uma parte da herança do pai, que já era, né, desse mercado imobiliário, mas ele multiplicou, ele aumentou muito o patrimônio que ele recebeu do pai. E como é que ele fez isso? Exatamente como ele está fazendo hoje, como presidente da República. Tem um livro, inclusive, lá nos Estados Unidos, que mostra que fala como é a estratégia do Trump de conseguir multiplicar a sua fortuna. E é exatamente assim que ele está fazendo com os Estados Unidos. Qual é a estratégia do Trump? O Trump ele coloca uma negociação na mesa absurda, suicida, extremamente vantajosa para ele, coloca lá em cima, naquela mesa de negociação, ele coloca a parte dele lá em cima e a partir daí ele chama o concorrente, ele chama aquela pessoa com quem ele está querendo negociar para poder ir baixando até chegar num nível que seja bom para as duas partes, mas a outra parte, Abdias, parte do pressuposto que está perdendo muito. Então, entre perder muito e perder pouco, obviamente a outra parte vai preferir perder menos, né? Então acaba entrando nesse jogo. O Donald Trump tem um jogo próprio e chama, no caso agora como presidente, chama os outros países para dançar a sua dança. E assim ele vai fazendo a gestão nos Estados Unidos. Abdias, o Donald Trump assumiu lá, ganhou a eleição lá nos Estados Unidos, num vácuo que é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. As pessoas perguntavam, as pesquisas perguntavam muito aos cidadãos americanos o que era o principal problema dos Estados Unidos. E o americano dizia nas pesquisas que o principal problema era o alto preço dos alimentos. O alimento estava muito caro, que queria que um presidente que baixasse esses alimentos. E o Trump entende que para baixar esses alimentos, ele precisa fortalecer a indústria nacional. Então é nesse sentido que vem essas taxações a exportações, no caso de outros países, a importações para os Estados Unidos. O Trump ele pretende fortalecer o mercado, a indústria local do aço e do alumínio. Com isso vem essa taxação de 25% sobre produtos americanos, sobre produtos que não são americanos. Com isso, o que é que ele quer? Fortalecer as siderúrgicas americanas, gerar mais empregos e, consequentemente, baixar o preço desse produto internamente nos Estados Unidos. Agora, tem um efeito imediato disso, né, Abdias? A partir do momento que ele taxa esses produtos ficam mais caros nos Estados Unidos. E aí o efeito, num primeiro momento, é o reverso. Ao invés de baixar o preço, vai aumentar o preço desse produto. E aí o que é que os Estados Unidos vão fazer? Vão ter que criar um meio termo. É aí aquela dança que o Trump está chamando os outros países. Com certeza vai chamar o Brasil para negociar também. E tem uma outra questão, viu, Abdias? Tem um risco, é como se fosse uma jogada de cassino. É um risco muito grande, porque o Trump prejudica o comércio do Brasil e você tem uma Índia aí, Abdias, com taxas de desenvolvimento de 2 dígitos, querendo muito o aço e o alumínio brasileiro. Você tem a China também numa taxa de crescimento de 2 dígitos, querendo muito o aço e o alumínio brasileiro. Então, os Estados Unidos, se demorarem muito, pode perder esse fornecimento do Brasil
para outras nações igualmente emergentes, viu, Abdias? Num primeiro momento foi aquilo que eu falei, né, Luciano, na pergunta. Num primeiro momento, essa taxação é ruim para o Brasil, que exporta, e é ruim para o comércio da indústria americana, que com a taxação, o repasse dessa taxação vai para o consumidor final acaba prejudicado e fica nesse jogo que o Trump coloca. Eu vou trazer aqui a análise do professor Fábio Guedes, está nos acompanhando, o professor Fábio sempre ligado conosco, e ele contribui aqui. Eu vou passar, inclusive, esse ponto para o doutor Álvaro. Ele coloca aqui: em economia, isso se chama tarifa ótima, ou seja, um país grande e consumidor como os Estados Unidos impõe tarifas mais elevadas sobre o aço e o ferro, provoca uma super oferta mundial para comprar mais barato adiante. Foi isso que o Luciano colocou. O objetivo é trazer os países para negociar e barganhar um preço melhor no futuro. E aí ele coloca: os Estados Unidos estão querendo justamente evitar picos inflacionários na economia e abastecer sua indústria de base de ferro mais barato. Com essa opinião aqui e esse comentário do professor Fábio Guedes, quero passar para o senhor, doutor Álvaro. O Trump vai para uma jogada perigosa e uma jogada que pode, como o Luciano colocar, deixar os Estados Unidos em maus lençóis, tendo em vista China e Índia, que também tem interesse no comércio do aço, do ferro e do alumínio brasileiro? Oi, Abdias. Em primeiro lugar, se você voltar a me chamar de senhor, eu vou cortar minha relação com você, igual o Trump está fazendo com o resto do mundo. Em segundo, você veja a desvantagem de você ficar por último, né? Se fosse um debate, eu podia aqui ficar com cara de paisagem, né? Só vendo o meu tempo passar, porque os grandes comentaristas aí já falaram tudo. E essa é a realidade. O Trump, Abdias, ele vem tentando abastecer o seu país do que é melhor para o seu povo, né? Ele pegou um país com uma carga tributária altíssima, inflação nas alturas, índice de desemprego, né, jamais visto, ou seja, situações que o americano não estão acostumado a passar, né? O americano é aquele país da liberdade, é aquele país de desenvolvimento onde pessoas, a gente vê aqui brasileiros, né, e pessoas de outras nações saindo, abandonando os seus lares para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, né? Muitas vezes se arriscando pelaquela fronteira do México, arriscando a ser morto e outros, né, e submetidos a outros tipos de crimes mas ainda fica sendo aquela nação da esperança. E o que ele está fazendo é isso aí que os nossos colegas já falaram. Ele está buscando o melhor para o seu povo. Agora, o que me assusta é que a imprensa nacional coloca isso como se o Brasil também não taxasse o resto do mundo. Como se aqui a gente vivesse um livre comércio de taxação zero, né? Como todo mundo entrasse aqui sem ser taxado, quando não é uma realidade. Não é uma realidade. Isso é uma política de todo mundo. E sim, ele está fazendo sim a melhor compra, a melhor taxação, né, para o seu país. Então ele está buscando fortalecer a sua economia interna. É uma das promessas dele de campanha, fazer o americano voltar a sorrir. E daí vem essa taxação, como o Brasil taxa, como a China taxa, como Portugal taxa, como todos os países, como a China também taxa, todos os países têm as taxações para aqueles produtos de importação. Ele também está fazendo o mesmo para que o consumo interno busque lá dentro do seu país melhores opções, né? É como a lei de licitações aqui. A gente só busca a lei de licitações, né? Um comparativo assim que parece ser fora do lugar, mas a gente sabe que tudo que é comprado pelo governo, né, e pelos estados é através de licitação. Mas ela privilegia primeiro, e pouca gente sabe disso, Abdias, o comerciante interno, o produtor interno daquele estado, daquela cidade, daquele município. Só quando não tem é que a gente vai buscar lá fora. É mais ou menos isso que acontece com o mundo. Vamos privilegiar primeiro o que a gente tem e depois a gente vai buscar lá fora. Causa um certo alvoroço nesse relacionamento internacional? Causa. Mas é coisa que passa e é coisa que é feita por todos os governantes e foi feito antes também pelo anterior governante dos Estados Unidos, como foi feito hoje, como é feito hoje pelo Lula, como foi feito pelo Bolsonaro e outros presidentes que nós tivemos. É uma coisa normal, é um alvoroço que despeciendo, e o Saulo tocou bem. Veja como é bom a gente ter alguém que é centrado, né, e que fala calmo e que resolve a situação, como o Alckmin explanou. Uma fala desequilibrada politicamente pode gerar um alvoroço numa situação como essa em que envolve negociação.